Olá, caros alunos. Nessa aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre leis da termodinâmica. Então aqui a gente vai discutir um pouquinho dos princípios que regem os processos termodinâmicos envolvendo gases, energia, calor, temperatura, até chegar a próxima semana a falar de máquinas térmicas e encerrar esse assunto junto com o nosso primeiro bimestre. Para entender essa primeira lei, o primeiro princípio da termodinâmica, a gente vai precisar voltar um pouquinho nos assuntos do primeiro ano. Então, a gente estudou que existem vários tipos de energia. A gente focou o primeiro ano na energia mecânica, mas a gente entendeu que tinham outros tipos. E que essa energia mecânica se conserva sob algumas condições. Então, para a energia mecânica se conservar, eu preciso não ter atrito, não ter resistência do ar, não ter outras forças dissipativas. Porém, a energia mecânica pode se perder, mas a energia total ela continua se conservando se o meu sistema for isolado. Então, se essa energia mecânica se perdeu, ela virou outro tipo de energia. E esse outro tipo de energia pode ser o calor. Tá? No geral, quando tem atrito e quando tem resistência do ar, a gente vai estar tendo um ganho de calor no meu sistema. Então, de uma forma bem simples, como é que eu posso ter variações de energia no meu sistema? Primeiro tipo de variação que eu posso ter é calor. Se o meu sistema recebe calor, nesse caso, que é maior que zero, significa que o meu sistema recebe calor. Então a energia interna dele aumenta. E quando o meu sistema perde calor, ou seja, calor menor que zero, calor, ele está perdendo calor para alguém, o calor, a energia está diminuindo porque ele está perdendo calor, então a energia interna diminui. Então a energia interna aumenta quando o calor é positivo e diminui quando o calor é negativo. Existe um outro jeito, que às vezes não é tão intuitivo assim, mas que na prática também fica fácil de entender, que é o trabalho. A outra forma que o meu sistema tem de variar a energia interna. Então, quando o meu sistema realiza trabalho, trabalhar gasta energia, não é, gente? Então, se trabalhar gasta energia, quando o meu sistema realiza trabalho, a energia interna dele vai diminuir. Da mesma forma, quando o meu sistema recebe trabalho de alguém, ou seja, tem alguém de fora fazendo trabalho no meu sistema. Então, nesse caso, trabalho é negativo, porque ele não está fazendo trabalho, mas a energia interna vai aumentar. É fácil a gente associar isso pensando, por exemplo, quando a gente come alguma coisa, a gente ingere calorias. Isso vai estar associado aqui a quanto de energia na forma de calor eu estou consumindo. E quando a gente faz qualquer tarefa, a gente gasta energia, porque essa tarefa é trabalho. Então, essa pequena analogia ajuda a gente a entender como essa relação de força não, de energia ganha ou perdida, vai acontecer aqui no caso da termodinâmica. E aí a gente chega no formato matemático da nossa primeira lei da termodinâmica, que é o seguinte: delta U é a minha variação de energia, então U é a energia interna, delta significa que ela está variando, vai ser igual a Q, que é o calor, e aí esse calor, a gente está lembrando que quando o meu sistema recebe calor, ele aumenta, então calor é positivo aqui, se ele for negativo, significa que eu estou perdendo calor, então a energia diminui, menos o trabalho. Por que menos o trabalho? Porque trabalhar gasta energia. Então, quando eu trabalho, eu estou gastando energia. Lembrando que receber trabalho significa que tem alguém gastando energia para mim. Então, aí muda esse sinal aqui com o trabalho negativo, menos com menos, mais. Então, essa equação aqui ela pode ter essas variações de sinal que eu comentei agora. Lembrando que para você poder utilizar ela, é importante prestar atenção que se é uma igualdade, todas as unidades de medida têm que ser iguais. Aqui eu não vou colocar nenhuma limitação, como eu fiz na outra semana. Eu posso usar joule, eu posso usar caloria. O que eu tenho que prestar atenção? Se eu tiver com a energia interna em joule e quiser deixar ela em joule, todas as outras coisas também têm que estar em joule. Se eu estiver usando ela em calorias, todas as outras coisas têm que estar em calorias. Então, muitas vezes você vai ter duas coisas e vai procurar a terceira. Leia a questão e vê se ela exige alguma coisa, se ela exige que seja joule ou caloria. Se ela não exigiu nada, então escolha o que você acha mais fácil no seu cálculo. Tá? Fica sempre atento a isso. Mas numa questão de marcar X, geralmente pelas opções vai dar para perceber qual
qual unidade de medida vai ser mais fácil de utilizar. Daí a gente volta para um assunto que também já foi trabalhado, que foi transformações termodinâmicas. E aí a gente fala um pouco da isobárica. O que é a isobárica? A gente já tinha discutido que isobárica é uma transformação na qual a pressão fica constante. Então não tem variação de pressão. A gente até discutiu como é que aquela equação do Piviti-Kovotov ficava para a isobárica. O objetivo agora é olhar como a primeira lei da termodinâmica vai se comportar para cada um desses processos. Quando eu tenho um processo isobárico, a minha primeira lei não muda de formato. Então, ela vale ΔU igual a Q menos trabalho, isso não mudou. A única coisa que vai mudar aqui é que essa equação vai servir para calcular o trabalho. Então, o trabalho vai ser pressão vezes variação de volume. Então, toda vez que eu tiver trabalho, eu vou ter variação de volume. Então, tem que ficar atento nisso. Tá? Aqui, para dar certo, eu preciso das unidades corretas. Se eu tiver em Joule, eu vou precisar da pressão em Pascal e do volume em metros cúbicos. E aí, se eu tiver outras unidades, eu vou precisar prestar atenção nisso e fazer as conversões quando for necessário para que dê certo. Quando não for, sendo ou não sendo uma transformação isobárica, o gráfico de pressão por volume, a área dele vai ser igual ao trabalho. Então, eu consigo calcular o trabalho pelo gráfico de pressão vezes volume. E é uma vantagem que eu tenho na isobárica, mas a parte do gráfico serve não só para a isobárica. Então, quando eu tenho aqui o gráfico de uma isobárica, é fácil ver que a pressão está constante. A pressão ela não sobe nem desce. Se a pressão estivesse aumentando, meu gráfico seria uma reta subindo. Se a pressão estivesse diminuindo, meu gráfico seria uma reta descendo. Não é o que está acontecendo. Aqui, ela está horizontal, então a pressão é constante. P vezes ΔV é justamente a área do gráfico, que é a equação que a gente deu para o trabalho. Daí a gente pode colocar uma setinha para o lado indicando o que está acontecendo. Então, se eu colocar aqui no meu sistema uma setinha assim, isso vai indicar que o meu sistema está realizando o trabalho, porque o volume está aumentando. Se eu colocar essa mesma setinha para o lado oposto, isso vai indicar que está diminuindo, na verdade. Que o volume está diminuindo, então o meu sistema está recebendo trabalho, então lembrando dos sinais que a gente olhou ali quando discutiu a primeira lei. Próxima transformação é isotérmica. Isotérmica é temperatura constante. E aí a gente vai atrás dessa equação aqui, que é a equação que a gente usa para calcular a energia interna de um gás ideal monoatômico. A gente discutiu isso também na semana passada. Só que eu coloquei uns deltas a mais aqui que não tinham na outra equação. Por quê? Eu coloquei na semana passada que U é igual a 3 meios de nRT. Só que R e N, se o meu sistema está isolado, são constantes. Então, se eu variar ΔT, se eu variar a temperatura, automaticamente a energia interna sofre variação também. Porque, observe, a única coisa que pode dar zero desse lado é o ΔT. Então, se ΔT der zero, ΔU dá zero automaticamente. Então, a consequência para a minha primeira lei, vamos lembrar, a primeira lei, ΔU é igual a Q menos trabalho. Se ΔT é zero, ou seja, é isotérmica, ΔU tem que dar zero. E a consequência disso é que o calor é igual ao trabalho. Para esse tipo de transformação, tudo que o meu sistema receber na forma de calor, ele imediatamente vai realizar de trabalho. Então, tudo que eu for colocando a mais de calor, ele vai transformando em trabalho. A gente vai ver mais adiante que isso pode acontecer para um processo, mas isso nunca vai poder ser utilizado numa máquina térmica, porque a gente tem algumas limitações físicas para isso, e a gente acaba tendo desperdício de energia para que essa máquina térmica funcione. Mas eu posso ter um processo no qual isso aconteça, um processo isotérmico, tudo que entra de calor sai na forma de trabalho e a energia interna fica constante no meu sistema. Bom, próxima transformação, transformação isocórica, ou isométrica, ou isovolumétrica. A gente já discutiu que esses nomes eles podem aparecer aí dependendo da banca avaliadora. O mais comum, em especial em prova do CESP, é o nome de transformação isocórica, onde, onde o meu volume fica constante. Se eu voltar um pouquinho aqui no outro slide, eu vou lembrar que o trabalho é pressão vezes variação de volume.
Então, se não tem variação de volume, não tem trabalho, porque isso aqui deu zero. Então, isso aqui tem que dar zero também. Se ΔU é igual a Q menos tal, ou seja, calor menos trabalho, se o trabalho zerou, então a minha variação de energia interna toda é culpa do calor. Então, se eu jogar calor no meu sistema, a energia interna aumenta. Se eu tirar calor do meu sistema, a energia interna diminui. São os únicos tipos de variação de energia que podem acontecer nesse caso. Então, fica atento a isso. Temos aqui a transformação adiabática, que é um tipo de transformação bem específica, onde o meu sistema está isolado do meio externo. Então, nesse tipo de transformação, não tem nenhuma troca de calor com o meio. Nesse caso aqui, o meu sistema ele pode ter variação de temperatura, caso eu tenha trabalho sendo realizado ou recebido. Mas não vai haver mudança de temperatura por causa de calor, tá? Lembrando que a temperatura tem uma relação direta com a energia interna, então eu posso ter mudança de temperatura porque eu posso ter variação. Se eu pensar na primeira lei, ela vai ficar com esse formato. Por quê? Porque ΔU é igual a Q menos tal. Se Q vale zero, porque não tem troca de calor, então todo o trabalho realizado vai refletir numa variação de energia. Daí lembrando só essa questão do sinal de trabalho. O trabalho, quando o meu sistema realiza trabalho, ele é positivo. Quando ele sofre trabalho, ele é negativo. O sinal que está aqui, ele não é do trabalho, ele é da equação. Então vamos prestar atenção nesses detalhes. Por último, temos aqui a transformação cíclica. A característica dessa transformação é que ela sempre termina um processo no ponto de início. Então, aqui no meu exemplo, eu fui de A para B, de B para C, de C para D e de D eu voltei para A. Esse tipo de transformação ele é importante para a gente porque na próxima semana a gente vai entrar em máquinas térmicas, começando pela segunda lei da termodinâmica. E nessa discussão de máquinas, eu sempre preciso que elas funcionem em ciclos, porque nunca vai ser interessante ter uma máquina que só funcione uma vez. Então, por esse motivo, trabalhar com máquinas sempre que operam em ciclos, e a gente vai estudar os ciclos de vários tipos de máquina, vai ser importante. Legal do ciclo é que eu sempre posso calcular a área interna do gráfico, ela sempre vai ser igual ao valor do trabalho. Se eu tiver esse sentido de giro, que é o que está nessa imagem, eu tenho uma máquina térmica. Se eu estiver girando ao contrário, seria uma máquina frigorífica, como uma geladeira, um freezer ou alguma coisa assim. Bom, o que eu tinha para hoje era isso. Mantenham-se estudando, bons estudos e cuidem-se.